Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus, mais uma vez, estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos, trabalhando para Jesus. É sempre uma honra, é sempre uma alegria muito grande. E pedindo a Ele, né, a sua misericórdia, o seu amparo, a sua assistência nesse momento. E também aos bons espíritos que possam nos assistir, nos inspirar no pensamento maior de Jesus, para que a gente possa aprender mais, compreender a mensagem de Jesus e nos auxiliar na nossa vida, no nosso dia a dia. A princípio, eu quero agradecer mais uma vez a Leandro, a todos vocês que nos acolhem, que nos escutam, né, que têm paciência de estar ouvindo a proposta que a gente tem a trazer de reflexão. E hoje eu pensei nesse tema, Evangelho de Jesus, uma proposta renovadora de saúde existencial. E quando a gente pensa em saúde, é porque a gente também, se a gente está pensando em saúde, é porque existe doença. E a grande pergunta que a gente faz é: quem são os doentes? O que é doença? Para a gente poder estar falando de saúde hoje, né? Então, algo que nos chama muito a atenção no Evangelho do Cristo, no Evangelho de Jesus, são as suas curas. Eu não sei se vocês sabem, mas no Evangelho de Jesus está lá registrado. Onde é que eu... Então, quando a gente entra em contato com o Evangelho do Cristo, a gente vai ver que ele pode ter proporcionado muitas curas, né? A cura do paralítico, a cura do cego, até o próprio Lázaro, né, que estava 3 dias já dado como morto, né? E nessas curas todas, né, de Jesus, é interessante e significativo a gente parar para pensar o seguinte: Jesus estava lá, pronto para curar, e as pessoas se sentiam tocados por ele, curados por Jesus. E o interessante é que ele nunca dizia que ele mesmo havia curado aquelas pessoas. Perceberam isso já? Ele nunca disse, eu te curei. Ele dizia, a tua fé te curou. Né? Então, por aí a gente já para pensar. Né? A gente já para refletir. Se o próprio Cristo, se o próprio Jesus disse que ele mesmo não curava, que a própria fé da pessoa era que curava, isso significa dizer que a própria pessoa tem os recursos necessários para ser curada. Né? Então, a gente já para e analisa isso. Né? O Cristo falou. Né? Só que ele fazia uma ressalva. O que era que ele dizia quando curava alguém? Ou quando ele se dirigia a alguém? Vá e não peques mais. Né? E nesse sentido, o que é pecar? Quando Jesus dizia, vá e não peque mais. Pecar significa errar o alvo.
significa transgredir, significa violar, significa perverter uma lei, uma ordem, significa fraquejar. Então, se eu hoje erro, é porque eu errei o alvo, a mira. Para eu errar um alvo, então existe um caminho, existe uma trilha. E todas as vezes que nós erramos esse alvo, todas as vezes que nós saímos desse caminho, todas as vezes que nós violamos essa lei, nós erramos. Daí o sentido e o significado de Jesus dizer vá e não peque mais, ou seja, vá e não erre mais o alvo, não. Não erre mais o caminho, não. Volte para a trilha, ande no caminho certo, que você terá saúde, que você será salvo. Era isso que Jesus falava, era isso que ele queria dizer. Mas, pensando nesse sentido de que, se eu mesmo tenho o poder, a própria disponibilidade em mim de me curar, então não existe doença, como a gente pensa, né? Tem aqui eu vou ler para vocês no início uma mensagem. A mensagem é bem maior, eu trouxe só um trecho para a gente refletir. De Joaquim Murtinho. Ele é um espírito contemporâneo de Bezerra de Menezes. E ele psicografou um livro, que quem recebeu foi Chico, no livro Falando à Terra. Ele diz assim, escutem, meus irmãos. Se o homem compreendesse que a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além da morte, certo se consagraria à vida simples com o trabalho ativo e à fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. Ou seja, se o homem compreendesse que a saúde do corpo, se nós compreendêssemos que a saúde do nosso corpo, o nosso bem-estar físico, é o reflexo da nossa harmonia espiritual, ou seja, quando o nosso corpo adoece, significa dizer que ele está refletindo a doença que está onde? No espírito. Então, se o homem pudesse compreender essa complexidade, que na verdade o que nós precisamos curar é a nossa alma, é o nosso espírito, que era isso que Jesus fazia, não curava corpos. Jesus não estava preocupado com cura de corpos. Jesus estava preocupado com cura de almas, com cura de espíritos, que somos nós. Então, se nós pudéssemos compreender que a nossa saúde se encontra nesse reflexo do nosso espírito, em harmonia com essa lei, sem transgredir essa lei, sem errar o alvo, nós não adoeceríamos o nosso corpo físico. Continuando, nosso irmão explica. Quanto maior o desvio, olhem bem, quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de recuperação. Então, quanto maior for o nosso desvio do alvo, a gente vai ter que gastar mais energia, mais tempo, muito mais empenho para a gente voltar à nossa recuperação. A mente aflita despende raios. Olha o que ele diz. A mente aflita, perturbada, em desequilíbrio, em desalinho, despende raios de energias desordenadas que se precipitam sobre os órgãos à maneira de dardos ferinos de consequências deploráveis para as suas funções orgânicas. Ou seja, a nossa mente desequilibrada, quando a gente se perturba,
Quando a gente não consegue mais voltar para o eixo, que tem alguma coisa que nos aflige, algum problema, alguma dificuldade, quando a nossa mente entra em desalinho, a gente mesmo, a própria mente, a gente produz para que a nossa mente, ela jogue dardos com energias negativas para que a gente adoeça, a nossa própria mente. Por isso que a gente costuma dizer, né, que a saúde do corpo está na saúde mental. Tudo que acontece no nosso corpo é reflexo da nossa mente. Então, quem nos governa, quem é? A mente. A mente é o quê? O espírito. Quem governa o nosso corpo é o espírito. Não precisa ser nenhum PhD para poder compreender essas verdades. É simples. Quando a gente tem qualquer transtorno, qualquer preocupação, qualquer desarrumação no nosso mundo íntimo, nós adoecemos. Podem prestar atenção na vida de vocês. Gripe, né? Esse momento que nós estamos passando, desse período de frio, né? A gente já se abate, a gente já começa a entrar num baixo astral, no ânimo mais baixo, né? Então, tudo isso vai comprometendo a nossa saúde existencial. E ele continua. E que dizer, então, das paixões? E o que dizer, então, das paixões insópitas, das enormes crises de ódio e de ciúme, dos martírios ocultos do remorso, que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis na delicada construção da alma? Ora, se a nossa mente em desalinho provoca doença, joga essa energia negativa, e o que dizer então do remorso, daquele sentimento de culpa? O que dizer do ódio, que é o veneno, né? O que dizer de tudo isso, do ciúme, da inveja, de todas essas paixões negativas que nós carregamos? Por isso que nós somos doentes, né? Nossa alma está doente, é doente. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver. Ora, todos os sentimentos que nos põem em harmonia com o ambiente que nos foi chamados a viver, geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a falta de equilíbrio, de ordem do movimento psíquico da nossa mente. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Quando nós não estamos em harmonia, por exemplo, com o nosso lar. Quando a gente não aceita aquelas pessoas difíceis que se encontram na nossa casa, no nosso lar, que nós fomos chamados a conviver para repararmos de dívidas passadas. Quando a gente não aceita isso, nós adoecemos. Nós adoecemos. Agravamos mais ainda a nossa dívida perante a lei de Deus. Aí vem culpa, sentimento de remorso. Por quê? Porque a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Ninguém precisa dizer o que é certo ou o que é errado. Nós mesmos sabemos que estamos fora da rota, fora do caminho certo, fora da grande lei maior que é a lei de Deus. Então, quando a gente foi chamado a viver, que nós pedimos para reencarnar em determinado núcleo familiar, para ver o amor, a compreensão, e a gente está em desarmonia com aquele ambiente, no ambiente de trabalho, com aqueles colegas, quando a gente entra em desarmonia, nós adoecemos. O movimento, o nosso movimento interno, a nossa mente, ela já fica desequilibrada. Nós sentimos que nós não estamos bem, que aquele ambiente não está fazendo bem, que aquelas pessoas não nos fazem bem. Nós sentimos.
O espírito rebelde, olha o que ele diz. O espírito rebelde ou impossível que foge às necessidades de adaptação, porque nem sempre a gente está no lugar que a gente gostaria de estar. Precisamos nos adaptar. Quando nós não nos adaptamos, entramos no estado de rebeldia, de impulsividade, de agressão, de agredir as pessoas com palavras. Quando nós não nos adaptamos, então esses espíritos rebeldes, assemelham-se a um molinete. O que é um molinete elétrico? É um movimento elétrico em volta do corpo. Ou seja, gera uma energia negativa em volta do nosso corpo e, simultaneamente, repele as moléculas do ar ambiente. Assim, o espírito, o próprio espírito, cria em torno de si mesmo, em torno de si, um campo magnético, sem dúvida, contrário ao campo magnético da lei de Deus. Então, nós entramos em choque, em desarmonia com o campo magnético divino. Isso nos desequilibra o corpo. Então, o nosso irmão, Joaquim Murtinho, ele chama a nossa atenção que se nós bem soubéssemos dessa complexidade que é o espírito e que nós mesmos temos o potencial de cura em nós não adoeceríamos. Então, hoje eu trouxe a proposta do Evangelho do Cristo como sendo esse grande manancial, essa grande lição de vida para a nossa saúde existencial. Por quê? Porque lá está escrito a lei de amor. Lá está escrito a lei de Deus. Lá está o caminho, o roteiro que nós erramos o alvo. Outrora, no passado, e ainda hoje, insistimos em errar por conta de nossa rebeldia, de nossa impulsividade, porque nós não sabemos controlar os impulsos da nossa alma, do nosso espírito. Então, o que é evangelho? Vamos fazer um percurso. O que é evangelho? Evangelho é boa nova. São as boas notícias. Ora, Jesus vem trazer boa nova, meus irmãos. Jesus vem trazer boas notícias. Mas, quais são as boas notícias que Jesus quer nos trazer? Quais são? Será que são as boas notícias do corpo? Olha, não beba, não fume, né? Será que é isso que Jesus veio trazer? Não. A todo tempo Jesus veio trazer boas notícias a respeito do mundo espiritual. Olha, existe uma outra morada, que é a sua verdadeira morada, que é o mundo dos espíritos. Então, foi essas boas notícias que Jesus veio trazer. Olha, Deus é o teu Pai. Ele é um Deus de amor. Ele te ama. No entanto, esse Deus, ele regulamenta a vida a partir de leis, ao qual vocês devem seguir. E que leis são essas? Lei do amor. Amai-vos uns aos outros. Foi isso que Jesus veio trazer. Né? Então, com essas boas notícias, que todos nós estamos doentes da alma, porque Jesus não veio curar corpos, e sim curar almas, né? Vamos pensar o que é saúde, então. O que a gente pode aproveitar, beber desse evangelho para ter saúde existencial? O que é saúde? Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, social, psicológico e espiritual. Ou seja, segundo Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma.
olha aí o que é que a gente já vai poder encontrar a sabedoria de Jesus. Saúde é real ligação, união da criatura com o Criador. Precisa de mais alguma coisa? Para nós termos saúde, nós precisamos ter uma real, uma sincera ligação com Deus. Nós dizemos que acreditamos em Deus, não dizemos? Será que nós acreditamos mesmo? Na hora do desespero, na hora de uma dificuldade, será que nós temos a fé e a perseverança de esperar que tudo passe de forma tranquilamente? Sem adoecer? Sem jogar nenhum dardo ao nosso corpo físico que vem da nossa mente? Não é? Então veja, por isso que nós adoecemos. Porque o tempo todo nós estamos nos desligando do nosso Pai, de sua lei. Então, nosso adoecimento está no distanciamento do cumprimento com a lei de Deus. O que é cumprir a lei de Deus? É observar a lei de Deus. É conhecer a lei de Deus. Nós conhecemos a lei de Deus? Precisamos estudar essa lei. Estudando essa lei, nós nos estudamos. Porque nós somos filhos, somos criaturas. E Deus criou essas leis para nos governar. Então, a partir do momento que eu cumpro, que eu observo, que eu estudo essa lei, eu estou me estudando. Nós estamos nos estudando. E aqui eu venho colocar para a gente refletir. O que é existência? Que a gente fala tanto. Existência é existir, é viver. Mas a pergunta é, como nós estamos existindo com Deus? Como é que vocês estão existindo com Deus? Já pararam para se perguntar sobre isso? Como cada um de vocês? Como você está? Olha para dentro de você e pergunta, como eu estou existindo? Na minha vida, como eu estou vivendo com Deus? No meu dia a dia, no meu trabalho, com as pessoas da minha casa, do meu lar, que são as mais difíceis. Como estamos existindo dentro da proposta de Jesus? Estudamos. Vemos para o centro. Tomamos água fluidificada. Tomamos passe. Mas a pergunta é, como estamos existindo? Ou seja, como estamos vivendo fora da casa espírita, com a proposta de Jesus. Porque aqui é ótimo, né? Na casa espírita a gente estuda, a gente aprende, todo mundo é irmão, todo mundo se beija, todo mundo se abraça, todo mundo se ama. Mas quando sai daqui e vai se deparar com aquela pessoa que você tem dificuldade, que Deus colocou na tua vida e que você precisa amá-lo. Gostar de quem gosta da gente é muito fácil. Difícil é amar quem não nos ama. Né? Então, a grande pergunta que a gente deve se fazer é, como é que eu estou existindo na minha vida? No meu dia a dia, o meu viver, o meu proceder, as minhas atitudes, o meu comportamento dentro da proposta de Jesus? Quando a gente se depara com essa pergunta, a gente vem e precisa ter alguns conhecimentos. Porque eu disse, quando a gente conhece Deus, a gente se conhece. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, quando a gente entra dentro da proposta de Jesus e vive essa proposta, no dia a dia, na vida prática, é conhecimento de si mesmo. Quem é você? Quem é você? Quem é Tassiana? Ah, Tassiana, né, é uma pessoa que mora em Caruaru, da casa Allan Kardec, que vem aqui dar palestra, que estudou psicologia, que tem uma família. Será que Tassiana é isso? Isso me faz ser a minha essência?
Então a gente precisa se conhecer. Conhecimento de si mesmo. Você é espírito. Espírito imortal. Que já vem nessa peregrinação há milhares e milhares de existência falindo. E quase sempre no mesmo ponto. Quase sempre, se não todas as vezes, no mesmo ponto. Nós falimos. Porque nós pedimos. Porque quando a gente se encontra no mundo espiritual, a gente se acha forte, fortalecido, se acha capaz. E na nossa proposta reencarnatória, a gente pede coisas que o próprio anjo da guarda, nosso próprio mentor, diz assim, olha, você não vai dar conta disso. Ele nos orienta. Então é isso que a gente precisa saber. Que nós somos espíritos falidos. Porque somos rebeldes, insistimos no erro. Insistimos em errar o alvo. Porque não é fácil caminhar dentro da proposta de Jesus, tendo errado milhares e milhares de existências. Não é. Né? Quem somos? De onde viemos? Somos espíritos, viemos do mundo espiritual, nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente, para passar por um processo de recuperação, de acerto. Há uma necessidade para a gente estar aqui, não é para a gente brincar e se divertir, e viver festas, e viver encontros festivos, não é. Existe uma proposta maior para nós estarmos aqui reencarnados. A nossa própria evolução individual. É essa a proposta. E para onde vamos? Vamos voltar para casa. Não adianta. Por mais que a gente não queira. Por mais que a gente não queira ir. Por mais que a gente não queira que as pessoas que a gente ama partam. Vamos todos partir um dia. Agora, a pergunta é, como é que nós vamos chegar na nossa casa? Como é que a gente vai chegar na nossa casa? Na nossa morada, no mundo dos espíritos. O que a gente vai levar de bagagem? E como acontece a jornada evolutiva do espírito? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que um espírito evolui? Então, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, intitulado Lei de Amor, que é uma instrução do Espírito Lázaro, olha o que ele diz. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Opa, os instintos. O amor, que é um sentimento por excelência, são os instintos elevados. Isso significa o quê? Vamos adiante. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Olha aqui. No início, nós só temos instintos. Mais avançado e corrompido, essa é a fase que nós estamos vivendo hoje, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos e o amor é o requinte dos sentimentos. Vamos com calma. Veja, quando a gente diz, né, que o amor, ele é um sentimento, que ele é o sentimento maior, mas que nasce a partir de instintos, nós não podemos perder de vista que nós fomos criados todos simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento. No entanto, predestinados ao progresso e à evolução. Ou seja, todos os espíritos criados por Deus, foi criado simples,
e ignorante. Com a dimensão de instintos, para que passe por um processo de progresso, de renovação de sentimentos. Então, vamos ver essa fase de distinto. Vamos destacar 3 aspectos, certo? Para que a gente entenda. Nesse estágio, nós nos encontramos em nosso estágio natural. Como eu falei, fomos criados simples e ignorantes. Todos foram criados da mesma forma. Jesus hoje é um espírito puro, não é? Mas ele não foi criado espírito puro. Ele foi criado como nós. Simples e ignorante. É o estado bruto do espírito. É o estado natural do espírito. É o ponto de partida do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Está ali o terreno pronto. Tem um terreno. E a gente começa a plantar. Botar as sementinhas. Enterrar as sementinhas. No aspecto intelectual e moral. Para que ele germine. Nesse estágio, existem mundos apropriados a essa fase evolutiva, que são os mundos primitivos. O que é que vocês acham disso? Olha bem para você. Olha bem. Você está assim hoje, não está? Olha de onde você já veio. A Terra já foi um mundo primitivo. Hoje nós estamos no 2º degrau da escala evolutiva, não é assim? Mundo de prova e expiação. Progrediu, não progrediu? Ou seja, nós saímos de mundos primitivos, do 1º degrau, e já avançamos um degrau. Vamos nos alegrar por isso. Né? E estamos iniciando um 3º degrau. Que só os mansos e pacíficos, conforme Jesus, herdarão esse reino, que é a Terra, que está em processo de transformação para um mundo melhor, para um mundo regenerado. Mas já viemos daí. Olha. Pois bem, 2º estágio, conforme o Espírito Lázaro. Avançado e corrompido. Vamos destacar algumas características. Esse é o estado que a gente está hoje. A gente já saiu do mundo primitivo, a gente já deixou de ser espíritos simples e ignorantes e evoluímos na escala evolutiva. Né? E aí chegamos aqui. Conseguimos um potencial intelectual, conseguimos um desenvolvimento moral. No entanto, gente, isso aqui é tão sério. Tão sério. Avançado e corrompido. Corrupção. Olha o mundo que nós estamos hoje. Olha o que é que nós estamos vendo. O nosso panorama social da Terra político. Isso aqui. Isso aqui. Somos espíritos viciados, acostumados ao erro, a errar o alvo, capaz de subordinar as pessoas e ser também subordinado. Somos pervertidos e sem nenhuma cautela moral. Avançamos, não foi? Sim, avançamos. Deixamos de ser espíritos primitivos e estamos evoluindo. Acostumados a obter prazeres materiais em todas as áreas. A gente só pensa no prazer imediato, no prazer do instinto ainda. Avançamos, mas ainda o instinto está latente dentro da gente. Nas áreas da sexualidade, da diversão. Quantas pessoas que deixam de vir para a casa espírita, né, Leandro? Para ir para o São João. Caruaru a gente vê isso constantemente, né? Fazer as tarefas da casa, campanha do quilo, sopa e tudo mais. Às vezes não vai, né? Porque é no domingo, no final de semana, tem festa. Bens materiais que satisfazem aos nossos prazeres imediatos. Telefone celular,
né? Carro, tantos outros bens materiais. Quando falamos de amor, ainda não é o amor de fato. É um projeto para amar. Quando a gente fala, porque você é o amor da minha vida, né? Meu marido, minha esposa, você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você. Se você morrer, eu morro também. Vai lá, vamos trocar de lugar, né? Então é assim. Então é um projeto ainda, minha gente. É um projeto para amar. Não é o amor verdadeiro que Jesus fala. Não é ainda. E dependendo do nosso estágio evolutivo ainda, porque tem gente que avança mais rápido, tem outros que vão mais devagar, tem outros que vão se rastejando, cai, levanta, às vezes fica lá no chão, passa não sei quanto tempo para se levantar de novo, né? Dependendo do estado evolutivo que o espírito esteja, naquele momento, falamos ainda de amor sensação ou mesmo de amor instinto. Veja a nossa natureza. Isso é o autoconhecimento. É o conhecimento de nós mesmos. Estamos nesse nível ainda. Quem aqui não se identifica com isso? O primeiro nível não. A gente já saiu do mundo primitivo, a gente não é mais simples e ignorante. Estamos aqui ainda, com um projeto para amar. Podemos até falar em amor-sentimento, mas ainda não é o amor no seu ponto máximo. De doação, né? De não ser visível perante o outro e deixar que o outro seja. Então a gente ainda não consegue. Nós estamos mais próximos ainda da animalidade do que da angelitude. Né? Mas vejam que quando ele coloca isso aqui, a gente tem um ponto de partida, que é o estágio inicial, avançamos, progredimos, chegamos nessa fase, mas ainda estamos vivenciando um momento muito corrompido da alma, do espírito, porque nós ainda não sabíamos o roteiro, tínhamos perdido o caminho, o alvo, e hoje a gente tem. Quem é o roteiro? Quem é o roteiro? Jesus. O seu roteiro de amor. É a mesma coisa dele estar dizendo assim no evangelho dele. Olha, meus filhos. Olha, meus irmãos. Vocês, assim como eu, vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer também, muito mais ainda. É Jesus que diz isso. Ou seja, nós também vamos chegar a esse ponto da angelitude. Como o próprio Jesus disse. Só que ele é o irmão mais velho. Ele já passou por essa estrada, primeiro do que nós. E ele já chegou nesse ponto. Então, ele, em nome do amor, ele disse assim, olha, eu vou orientar os meus irmãos que estão fora do roteiro para chegar à angelitude. É isso aqui que ele está dizendo. É isso aqui. E ele sendo o irmão mais velho e já tendo passado pelas estradas perigosas da sexualidade, das paixões, olha, não vá por aí não. Você vai cair. Você vai quebrar a cara. O caminho não é esse, volte. Ele é o guia. Sabe o que é um guia? Um guia é aquela pessoa que você pega assim e diz, olha, tome a chave do meu carro e me leve para onde você quiser. Eu não sei nem qual é o caminho, porque a gente não sabe. Quem sabe é o guia. Não é o guia, não é assim? Um guia. Quando vai numa viagem, que a gente vai para outro país ou para outro estado, que a gente não sabe. Não tem aqueles guias, né? Porque ele sabe mais do que a gente andar por ali. Jesus é o guia. É entregar a chave a Jesus e confiar nele. Mas o que é que a gente faz? No meio do caminho a gente toma a chave. E diz, quem vai sou eu. Não é? É assim que a gente faz. Então a gente ainda está muito mais próximo, infelizmente, da animalidade do que da angelitude. Mas nós vamos chegar lá.
Vivemos expressando emoções de raiva, de medo, de tristeza, de alegria. Por isso que a gente ainda não consegue chegar no nível do Cristo. Habitamos um mundo de provas e expiações, onde há predominância da matéria sobre o espírito. Nós ainda estamos aqui. Porque nós estamos vivendo num mundo também que é compatível para nosso estágio atual da evolução do espírito, entenderam? Imagine vocês, se a gente chegasse num mundo melhor, num mundo mais evoluído. Vamos dizer que fosse minha família, né? Vai aquele grupo familiar, aquela coisa linda, né? Não tem espírito problemático, não tem espírito viciado, de jeito nenhum. Olha, vamos para um mundo melhor. A gente vai desequilibrar, desarmonizar esse mundo, esta casa. Por isso que a gente ainda está aqui. Porque vai de acordo com o nível evolutivo que nós estamos ainda. Primeiro que a gente ia achar uma chatice. Aquele negócio tudo calmo, todo mundo bom, Leandro. Isso é aquele chato, mas não tem ninguém para fazer uma maldadezinha, ninguém para fazer uma fofoquinha. Peraí, vem cá, como é isso? Né? A gente não ia se adaptar. Não ia. Né? Então, a gente está exatamente aonde a gente precisa estar no momento ainda. Habitando um mundo de provas e expiações. Por isso que nós estamos sofrendo hoje. Nós estamos em crise. O que é uma crise? Crise não é no sentido da palavra como a gente pensa, não. Crise é transformação, é mudança. Quando a gente está vendo essa transformação, essa mudança, então a gente está sem saber. E agora? Qual é o caminho? Qual é o roteiro? Está lá. Está lá. Confie no Cristo. Confie em Jesus. Entregue a chave do seu carro. E deixe que ele vai levar o barco. Né? Mas a gente ainda tem muita dificuldade disso. Depois disso, nós vamos passar por essa fase. Né? Nós vamos chegar ainda. Espíritos instruídos e purificados. Vamos ver as 5 características para ver se a gente se identifica com algum. A gente já se identificou com aquela outra, não foi? Lá atrás. São os espíritos de primeira ordem. Né? Quem? Do nível de Jesus para cima. Né? Não há nenhuma influência da matéria. Veja. Imagina, a gente não tem, a gente nem se identifica com isso. Não há predominância do espírito, já li, desculpa. O amor é praticado em favor da humanidade. Não é em favor próprio, individual. É em favor da humanidade. São os espíritos com superioridade intelectual e moral. A gente tem essa superioridade intelectual ainda? Muito menos moral. Né? Então, veja que a gente nem se identifica. Né? Então, o estágio evolutivo que nós estamos ainda, nós precisamos habitar esse mundo. E precisamos lapidarmos a nossa alma, ter saúde existencial, para saúde psíquica, saúde espiritual, saúde mental, para que a gente possa estar adaptado ao mundo de transformação que nós estamos passando. Então, meus irmãos, no livro Vinha de Luz, do nosso irmão Emmanuel, no capítulo 5, tem uma mensagem que ele vai falar, que é com amor. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, que é muito legal, muito interessante essa mensagem. Ele diz o seguinte: todo discípulo do Evangelho, todo discípulo, quando ele diz todo discípulo, a gente já para pensar, todo discípulo, mas não podia ser alguns. Ou então, as pessoas que são discípulas do Evangelho. Não era? Ele podia colocar assim, não podia? Mas ele colocou todo. Ou seja, todas as pessoas. Mesmo que hoje ainda não seja discípulo do Evangelho de Jesus, será. Prestem atenção nas palavras. Todo discípulo do Evangelho precisará de coragem para atacar os serviços da redenção em si mesmo.
que é que ele está querendo dizer aqui, minha gente? Será possível que eu sou aquele espírito evoluído que vou salvar a humanidade? Eu vou salvar a mim mesma primeiro. Imagina que você está num barco. Tem uma pessoa se afogando. Você não sabe nadar. Você vai pular para salvar a pessoa? Não. Não. Agora, se você sabe nadar, você vai logo dizer para ela, tenha calma, tenha paciência, para que a gente possa se salvar os dois. Então, primeiro eu tenho que salvar a mim mesma. Como? Usando o Evangelho de Jesus, tendo coragem de usar o Evangelho de Jesus na minha vida, no meu dia a dia. Nenhum dispensará das armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro, sem medo, sob as tempestades. O caminho do resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Toda preparação é necessária no caminho da resistência. A gente se lembra logo de Jesus, né? A porta estreita e a porta larga. Não é assim que ele diz? Né? A porta larga é a porta da perdição, das facilidades. Né? A porta estreita é a porta cheia de espinho, que para que a gente possa ter resistência na nossa fé, na nossa perseverança, a gente precisa passar por ela. E para isso, como eles disseram aqui, como Emmanuel disse, a gente precisa de coragem. E muita coragem. De aplicar o ensinamento de Jesus na nossa vida. A nobreza de caráter, diz Emmanuel, a confiança, a benevolência, a penetração, os estudos, o conhecimento, os dons e as possibilidades, tudo isso são fios preciosos, não resta dúvida. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Veja, os fios que vai tecer a nossa túnica de elevação espiritual é o amor. Renovemo-nos no Espírito do Senhor, de Jesus, e compreendamos os nossos semelhantes. Meus irmãos, aqui a gente merece uma atenção toda especial para Jesus. Em todos os momentos da trajetória de Jesus conosco aqui na terra, Jesus atendeu a todos os necessitados da alma, mas nunca julgou, apenas acolheu. Então Jesus não julgava, Jesus acolhia. Jesus não maltratava, Jesus abraçava. Mesmo naquela adúltera que estava lá sendo julgada pelas pessoas, Jesus olhou para ela e disse: vá e não erre mais, não peque mais. Cadê os teus acusadores? Se eles mesmos não estão aqui para te acusar, quem sou eu? Um espírito que renegou o título de bom mestre. Bom só Deus. Mestre, sim. Mestre porque ele é o professor. Isso ele sabia. Ele tinha convicção. Ele estava ensinando. Então, passei. Então, por que precisamos de Jesus para a nossa saúde existencial? Disse ele: não são os que gozam de saúde para precisarem de médico. Não são os que gozam de saúde, mas sim os doentes. Deixa eu só dar uma adiantada, que como eu passei da hora, só para fechar, vamos entrar aqui na conclusão. Nesse livro muito interessante, Livro da Esperança, também de Emmanuel, ele vai dizer o seguinte: somos espíritos enfermos, com ficha especializada nos gabinetes de tratamento. Veja, com ficha, nós temos ficha. Cada um
Eu, Leandro, você. Temos ficha lá no mundo espiritual, em gabinetes especiais de tratamento, minha gente. A gente não tem noção do mundo espiritual, não. A gente não tem noção. A gente não sabe de onde a gente veio. A gente se esquece de uma forma. Instalados nas esferas superiores, dos quais benfeitores da vida maior nos acompanham um a um e analisam as nossas ações e as nossas reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Jesus que está ali, assessorando a gente, falando por a gente, defendendo a gente, porque somos irmãos, os seus irmãos menores, Jesus não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Não adianta. Não adianta. Mesmo que Jesus fale por nós, cuide de nós, olhe por nós, se nós mesmos não queremos tomar o remédio, porque o remédio, qual é o remédio? É a dor, né? É a dor. O remédio é a dor. Porque a gente saiu da rota, o roteiro. Finalizando, vamos terminar de novo com Joaquim Murtinho, que ele diz o seguinte, ainda naquele mesmo texto. É imprescindível, porém, que a experiência nos instrua individualmente. Veja, é imprescindível que a experiência nos instrua, a nossa experiência. Nos instrua, que a gente aprenda com a nossa experiência. Cada qual em seu roteiro, em sua prova, em sua lição. Por isso que eu digo, a gente pede para passar por uma prova, aqui eu já estou forte, confiante. Quando a prova vem, a gente, cai de novo. Né? Então é isso, olha. Cada qual com seu roteiro, em sua prova, em sua lição. Com o tempo aprenderemos que se pode considerar o corpo como prolongamento do espírito e aceitarmos no Evangelho do Cristo o melhor tratamento de imunologia, prevenção contra todas as espécies de enfermidade, todas as espécies de enfermidades, até alcançarmos, no entanto, esse período áureo da existência na Terra. Continuemos estudando, trabalhando e esperando. Quando ele diz estudando, é aprendendo. Trabalhando, é trabalhando a nossa alma dentro dos estudos. E esperando que um dia a gente possa ter saúde de verdade. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, a proposta de hoje foi o Evangelho de Jesus como saúde existencial para a nossa vida. Lá está toda a bússola, todo o roteiro. Como é o nome daquele negócio do remédio que vem? Toda a bula do remédio está dentro do Evangelho de Jesus. Evangelho de amor, de paciência, de compaixão, de misericórdia pelo outro e por você também. Então não nos afligimos, não percamos a nossa fé. Jesus está no leme. Ele está no comando de toda essa crise. É Ele. Então a gente cada vez mais precisa ter fé e esperança em Jesus. Porque nós vamos sair dessa ilesos. E vamos ser felizes um dia, assim como Cristo é. Então vamos acreditar nessa verdade e vivê-la na nossa vida. Esse é o primeiro passo. O segundo é dar o exemplo de melhoramento de saúde existencial. Que muita paz para todos, que Deus nos abençoe e até a próxima. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, com muito desejo, com muita vontade do Cristo na nossa vida, dos seus ensinamentos, do seu amor, que é imenso por todos nós.
E vamos agradecer, em primeiro lugar, que o agradecimento já nos diz de nossa alegria de estarmos juntos, vivendo e aprendendo o seu evangelho, as suas lições de amor. E pedir encarecidamente que fortaleça a nossa alma nos momentos da prova, nos momentos das expiações, para que possamos resistir, ter força suficiente e coragem para persistirmos nesse roteiro de amor. Que o nosso Mestre Jesus, junto da espiritualidade superior, possa nos animar a cada dia para continuarmos no caminho certo, sem perder o rumo, sem perder o roteiro. Que os nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, esteja conosco, a velar durante o momento do despreendimento do nosso espírito, no momento do repouso do corpo, a nos orientar. E que nós, de nossa parte, possamos ouvir os conselhos desses irmãos benfeitores que só querem o nosso bem, que nos amam verdadeiramente. Então, querido amado Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela grande oportunidade de estarmos juntos, conversando e aprendendo sobre as tuas lições. Que assim seja.